Paz e graça, hoje tenho a missão de trazer o devocional segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 14. Essa passagem bíblica, ela vem com o intuito de mostrar e relembrar também as questões sociais da época a Timóteo, falando sobre a mudança de comportamento dos homens daquele lugar, e também traz essa alerta para os últimos dias de que seríamos todos perseguidos por amor a Cristo, por escolhermos nos dedicar sempre à santa palavra do Senhor. E Paulo então fala sobre isso para Timóteo, exortando e orientando Timóteo a se afastar dessas pessoas, se afastar de pessoas soberbas, de pessoas sem piedade, pessoas que não sabiam lidar de forma solidária com as pessoas, né? Então ele também fala sobre a questão dos mentirosos, do aumento dessas pessoas apaixonadas por si próprias, pelo dinheiro, pelos bens, pessoas que profanavam o santo nome do Senhor, então provavelmente elas também estavam no meio, ali na igreja primitiva, juntamente com Timóteo, e Paulo fala sobre isso, sobre termos essa atenção, estarmos totalmente vigiando, né? Não só os que estão lá fora, que possam nos influenciar de forma errada, mas também falando sobre os que estavam naquele círculo e pedindo para Timóteo, sim, continuar falando da fé, falando da boa palavra, da palavra que traz vida, mas que também deveria se afastar daqueles que não queriam mudar, que não queriam receber ajuda espiritual, que não queriam estar totalmente comprometidos com a santa doutrina, né? Então, ao finalizar ali no capítulo 13, 14, que ele fala sobre as perseguições, inclusive as que ele tinha enfrentado, no caso o apóstolo Paulo, né? Falando sobre as perseguições e que o Senhor tinha protegido ele e livrado ele de todas as perseguições. Então isso traz também um conforto para o coração de Timóteo, a intenção de dizer, sim, no final, né, dos tempos, teremos muitas aflições, seremos perseguidos por termos também essa doutrina e seguirmos, né, sem negociar doutrina, sem negociar princípios. Então, ele fala sobre isso, mas com a promessa de que o Senhor jamais nos deixaria sós. Por mais que estivéssemos enfrentando toda a dificuldade, enfrentando perseguições, até mesmo no nosso caso, que somos perseguidos até mesmo pelos evangélicos, né, pelos cristãos que se dizem filhos de Deus. Então, isso, a tendência é se intensificar cada vez mais, porque está na Bíblia, é bíblico, não temos como fugir disso, mas temos como nos proteger disso, que é estarmos totalmente firmados em Deus, sabendo que Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, não nos deixa enfrentando dificuldades e ataques sem nos proteger, sem lutar por nós. E aí, no final, ele conclui que Timóteo guardasse todas as instruções e ele aprendera desde criança, que ele guardasse em seu coração e levasse em conta o exemplo que Paulo deu a ele, né, quando ele enfrentou todas as batalhas que ele tinha que enfrentar, né, quando ele chegou na Antioquia, também tinha uma grande dificuldade de aceitação da palavra do Senhor. Então, ele fala isso e também faz com que Timóteo recorde isso, de que eles passaram e enfrentaram, mas conseguiram vencer. Então, o que eu digo hoje é que a gente se prenda cada vez mais na santa palavra do Senhor, que a gente se prenda cada vez mais nas vestes do Senhor para a gente nunca ficar caído pelo caminho e que cada vez que algo nos atingir, que seja curado através do Senhor em oração e né, através dos nossos princípios, que a gente não venha negociar os nossos princípios por mais que nos apertem, por mais que nos pressionem, por mais que nos ataquem,
os princípios que no Senhor a gente encontra, eles são inegociáveis e são os que nos levam para mais perto dele, e com certeza um dia herdaremos todos o reino dos céus e seremos vencedores por termos insistido, por sermos perseverantes diante dele e de toda a diversidade. Então essa é a minha, né, a parte, né, do devocional, e eu espero que o Senhor esteja com todos vocês, e que eu tenho certeza que está. Amém?